Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Frederico, eu sou fundador do Apostolado Cavaleiros da Imaculada, aqui da cidade de Campinas, estado de São Paulo. Sou professor de Ciências e Biologia, trabalho com pesquisa, faço mestrado na área de Biologia Celular. E resolvi gravar esse vídeo aqui, diante dessa situação de pandemia que nós vivemos. Mas esse vídeo não vai ter um caráter científico, e sim um caráter de indagação aos católicos nesse tempo de pandemia e politicagem que nós estamos vivendo. Pois bem, em 2018, o nosso apostolado, Cavaleiros da Imaculada, publicou uma nota dizendo que votaria no presidente Jair Bolsonaro. Nós apontávamos Bolsonaro como o mal menor, dentre todos os candidatos que lá estavam disputando o cargo para a presidência, porém deixamos muito claro que o presidente era liberal, próximo à maçonaria, vide o número de maçons que compõem o governo do presidente, e também possuía uma mentalidade eugenista, ao defender desburocratização da laqueadura no SUS, o que configurava ele como um mal e não como um bem. Graças a Deus, essa mentalidade de esterilização ao defender a laqueadura parece que foi deixada de lado. Porém, nós deixamos muito claro que jamais o consideraríamos mito ou um exemplo de católico para todos nós. Era um mal menor. Hoje, nós estamos vendo uma situação política no nosso país que chega a dar vergonha, principalmente a atuação dos católicos. Recentemente, um grupo pró-vida foi até o presidente e aí diversas páginas católicas, centenas de páginas católicas, membros de pastoral, missionários, até sacerdotes, membros de novas comunidades, pregadores, entre aspas, enfim, compartilhando lá, olha, um presidente temente a Deus contra o aborto, que aparentemente no passado não era, mas mudou a opinião, e católico. Queria perguntar aos meus irmãos, Bolsonaro ele é tão católico que ele se ajoelhou perante o maior anticristo que nós temos no nosso país, que é o senhor Edir Macedo, fundador da seita universal do Reino de Deus. Para quem não lembra, principalmente quem está batendo na tecla que o presidente é pró-vida, ou que se diz pró-vida, Edir Macedo se posicionou a favor do aborto. Ele pressiona os seus pastores a fazer vasectomia e leva as pessoas a abortarem também com as suas pregações. Além de, em consequência disso, fazer com que crianças morram no ventre de suas mães e também contribui com a morte da alma das pessoas, porque ele prega uma heresia. O nosso presidente foi lá se ajoelhar diante de um anticristo para conseguir ficar bem com os protestantes. Nosso presidente Bolsonaro ele é o católico que foi se batizar novamente lá no Rio Jordão, o que é absolutamente absurdo, porque só existe um batismo. Ele é o católico que tirou a missa no dia da posse, coisa que nem os canalhas petistas fizeram, Bolsonaro fez. Ou que não foi na canonização da irmã Dulce. Esse é o católico Bolsonaro. Nós já sabíamos disso antes da eleição. E deixamos muito claro que qualquer idolatria política que fosse feita em relação a esse candidato poderia criar um PT ao contrário no nosso país. E é o que nós estamos vendo, principalmente o papelão que os católicos estão fazendo. Semana que vem o STF, nessa semana, hoje é domingo, ele vai votar
em favor do aborto. Nós sabemos que o STF é um poder dentro da nossa república totalmente voltado à cultura da morte, ao aborto, às questões de gênero. E aí eu vi uma matéria na internet dizendo assim, olha, George Soros, ele não quer o Bolsonaro no Brasil, porque ele é contra o aborto. Pode até ser verdade mesmo. Mas eu queria perguntar aos meus irmãos católicos, quem foi o presidente, quem foi o cabeça do executivo que se omitiu quanto a lava-toga? Porque talvez fosse algo que colocaria freio nesses ministros nesse tempo. Quem que se omitiu quanto a lava-toga? Foi o Bolsonaro. Além disso, o que mais nós escutamos por aí é assim, olha, você não pode falar nada, senão o comunismo vai voltar, nós temos que apoiar o Bolsonaro. Sim, o comunismo vai voltar. Quem foi que indicou um marxista para a PGR no nosso país? Fui eu? Não, foi o Bolsonaro. Quem colocou um outro marxista na AGU no nosso país? Foi eu? Foi quem está denunciando essa loucura coletiva que nós estamos vivendo? Não, foi o Bolsonaro. Quem votou, sancionou uma lei do Marcelo Freixo do PSOL, de juiz de garantias, que vai tornar mais difícil ainda a possibilidade que nós temos de colocar um bandido de colarinho branco na cadeia? Quem que chancelou o projeto de um comunista, do PSOL, um partido da pior espécie? Fomos nós que estamos denunciando? Não, foi o Bolsonaro. Católicos, foi o Bolsonaro. Nós estamos trabalhando pela volta do comunismo. Quem está trabalhando para a volta da esquerda no país? É esse presidente. Ah, não vamos falar nada, senão o comunismo volta. Vocês perderam a honra de vocês. Perderam a razão. Eu vejo no Facebook católicos, formadores de opinião, eu até entendo que boa parte das pessoas, às vezes de movimentos, de pastorais, e até de comunidades, tem uma defasagem na formação básica. Então acaba sendo gado, tem dificuldade de interpretação e são manipulados com facilidade. Agora, muitos formadores de opinião que nós conhecemos por aí, afirmando que o Bolsonaro é um exemplo de católico para nós, um homem que faz esse tipo de coisa, se ajoelhar diante de Edir Macedo, de colocar marxistas dentro do Estado brasileiro, de se omitir contra a lava-toga, isso dá poder a esses ministros para cada vez mais acharem que eles são semideuses no nosso país, e é isso que eles acham que eles são. E aí nós somos obrigados a ver líderes católicos dizendo assim, não, Bolsonaro é um exemplo de católico, faz eu sentir vergonha de ser católico. Vocês perderam a razão, vocês estão completamente loucos. Pró-vidas, nossa, eu sou pró-vida. O que caracteriza um católico ser pró-vida? Essa estampa de conservadorismo, que o conservadorismo, o neoconservadorismo, que envenena a nossa igreja, no nosso país e o coração dos católicos. É isso? É ser pró-vida? Ser só contra o aborto? Não, ser pró-vida é defender a vida desde a concepção até a morte natural. E é algo que o nosso presidente não valoriza, que é a vida dos idosos. Não valoriza. E um monte de católico batendo palma. Ah, é um mito, vamos bater palma para isso. A gente é pró-vida só em relação ao aborto? É uma vergonha que nós estamos vendo no nosso país hoje. Vocês perderam a credibilidade e a honra de vocês. Que Maria Imaculada, ela interceda pelo nosso país nesses tempos de loucura, de idolatria, de cegueira coletiva que nós vivemos. Principalmente a mentalidade eugenista que nosso presidente tem, porque agora ele demonstra a mentalidade liberal, mais se preocupando
com a economia e salvar o seu mandato do que propriamente com as vidas que serão perdidas. Porque ele não está nem aí, a verdade é essa. Católicos, formadores que lutaram contra o aborto, ideologia de gênero, dizendo que tudo isso é uma farsa. E aí depois de um dia para o outro muda, não, mas a bolsocloroquina vai salvar. Mas vai salvar o mundo de uma farsa? Mas não era uma farsa? Lobos na pele de cordeiro, enganando milhares de católicos, como o Sr. Bernardo Kister, que tem um artigo ridículo, dizendo que é tudo um experimento social que nós estamos vivendo. Tudo isso é um experimento social. Compara uma doença altamente contagiosa com febre amarela, demonstrando a sua completa inépcia de falar sobre o assunto. Depois diz que depois tem a cara de pau de dizer que a cloroquina vai salvar. Mas vai salvar o mundo de um experimento social? Ou o pessoal do Terça Livre. O pessoal do Terça Livre entra... Vocês lembram que os abortistas faziam em relação ao aborto para sensibilizar a opinião pública no nosso país? Eles entravam no DataSUS, pegavam todos os abortos, os provocados, os abortos espontâneos, em outras causas, somavam tudo e jogavam na imprensa. Olha, milhares de pessoas abortam. O número ele é exponencial, então nós precisamos legalizar o aborto no nosso país. Lembram disso? O Terça Livre entrou no DataSUS recentemente, num vídeo bizarro, somou todos os mortos por gripe e influenza, mortos por influenza vírus, por gripe, somaram com pneumonia, todos os casos de pneumonia, inclusive os mortos por pneumonias bacterianas, causadas por bactéria, outros vírus e micro-organismos não identificados, somaram tudo e produziram lá um gráfico. Olha, 81 mil pessoas morrem por ano devido à gripe e pneumonia. Mas qual que é a correlação? Todo mundo que tem gripe desenvolve pneumonia? Para tirar a sensibilização pública das pessoas de que essa doença, Covid-19, o SARS-CoV-2, o novo coronavírus, é uma brincadeira, não é nada. É uma gripezinha, como diz o presidente. Vocês são canalhas. Vocês têm enganado o nosso povo. Vocês publicam artigos baseados em pesquisadores, como de Israel, sem se aprofundar naquilo que realmente aconteceu, naquilo que realmente um pesquisador fez e qual é a mentalidade do pesquisador. Porque vocês não querem a verdade dos fatos, vocês querem alguém que defenda aquilo que vocês já têm. A sua própria opinião. Aquilo que vocês acreditam. Na verdade, vocês nem acreditam. Vocês estão mais preocupados com a ideologia, com os seus inscritos, com as pessoas que seguem vocês. Enganando milhares de pessoas que são ignorantes, que não vão lá pesquisar no DataSUS, que não sabem ler inglês de ver um artigo, que não tem competência para isso. Fazendo milhares de pessoas se exporem nas ruas. Eu não sou aqui nenhum irresponsável como vocês, ou como esquerdistas, né? Que acham que o Brasil tem o mesmo perfil econômico de grandes potências que consegue ficar meses e meses numa quarentena sem levar a miséria e a fome e a morte ou até uma guerra civil dentro do país. Eu entendo isso. Mas a atitude no nosso presidente é uma atitude de total irresponsabilidade com a vida dos idosos, de eugenia. Assim como os abortistas fazem em relação à vida do nascituro. É uma atitude liberal que só pensa em cálculos econômicos. A economia não é um meio, é um fim. Isso é vergonhoso o que está acontecendo no nosso país. Vocês que criticaram o Dória, que é um canalha, nós não votamos no Dória. O apostolado Cavaleiros da Imaculada não votou no Dória. Quem votou no Dória foi vocês, que falaram que era o mal menor contra o Márcio França. Eu não votei no Dória. Agora é o Ditadória. Sempre foi um canalha. Ah, porque ele quer rastrear os celulares. Isso é ditadura. A Polônia faz isso, é o país mais católico do mundo. A Coreia do Sul fez isso.
E aqui eu não estou defendendo o Dória, mas queria levar em consideração. Queria que vocês pensassem aí. O executivo não tinha uma mentalidade dessa também? E o vídeo do Marcos Pontes falando que ia rastrear os celulares? Por que vocês não falaram nada? Porque vocês são canalhas, hipócritas, idólatras. Vocês têm uma lacuna espiritual de lideranças e começam a seguir pessoas. Talvez o nosso país tivesse muito menos mortes que nós já temos. Mas a burrice de vocês, e principalmente dos católicos, a ignorância, depois de Itamar Franco, depois de Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff, Lula, Fernando Collor de Mello, mais uma vez o Brasil se enfia no lixo da idolatria política. Por uma pessoa que não está nem aí para a vida daqueles que são mais vulneráveis a essa doença, vem falar de economia, por que não tem um diálogo coerente com a população? O primeiro discurso do presidente foi ridículo. Deixou muito claro que não estava nem aí para a situação. Depois ele deu uma consertada no segundo, mas posteriormente, através das suas atitudes, ele demonstra que ele não está nem aí. E aí vocês querem que nós católicos defendamos isso? É isso aí que vocês querem que nós defendamos? Essas pessoas que estão formando opinião, mentindo para vocês, seus ignorantes. Isso foi um desabafo. E nós aqui do Apostolado Cavaleiros da Imaculada, nós não nos importamos com likes, com perseguição. E algo que já é uma constante dentro do nosso apostolado. E não apenas na igreja, mas também na vida profissional, na vida social, mas nós não nos calaremos. Nesses tempos de mentira, ignorância e loucura, seria uma vergonha, uma desonra e uma covardia se nós nos calássemos. Mas vocês, páginas de Facebook, compartilhando aí, olha, o Bolsonaro quer mais Jesus misericordioso, se dizem pró-vida, que não vão atrás dos fatos. Provem que eu estou errado. Que sabiamente o Papa Pio XI, na Divinis Redemptoris, dizia: o liberalismo prepara o comunismo. O caminho para o comunismo é preparado pelo liberalismo. O PT que vocês ficam criando toda hora como espantalho, porque quem não defende as posturas doentias que vocês têm é petista, é comunista. Só que o PT não está fazendo nem oposição a esse governo de loucos. O PT está sentado em casa assistindo Netflix, comendo pipoca e vendo a desgraça acontecer. E vocês são católicos, dizendo que a gente não tem que ser profeta, tem que falar nada agora. Tem que se calar, senão o comunismo volta. Abram seus olhos. Vejam quem está colocando o marxista no nosso poder. Veja quem não está sendo pró-vida. Veja quem está usando a causa pró-vida como slogan político. Que a Imaculada Conceição interceda por nós e pelo nosso país nesses tempos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.